De falar para vocês a respeito de toda essa confusão que está acontecendo ao redor da pessoa de Jesus, especialmente com esse filme, O Código da Vinci. O livro já vendeu horrores e já fez coisas terríveis. O filme fará coisas ainda mais terríveis, porque, principalmente no nosso Brasil guaranil, onde se lê pouco, mas se assiste muito filme, não é? O mal que vai acontecer é justamente esse. Qual é o argumento do filme? O argumento do filme é o seguinte. Existe um evangelho chamado Evangelho de Maria Madalena. É um evangelho apócrifo que foi escrito mais ou menos no século III. É difícil datar os evangelhos apócrifos, como aliás é difícil datar também os evangelhos canônicos, com precisão. Mas a gente consegue acertar o século, mais ou menos. Então, no 3º século depois de Cristo, havia este evangelho. E o que é que diz o evangelho? Primeiro, vamos entender o que diz o evangelho apócrifo de Maria Madalena, para depois entender o que é que diz o Código da Vinci de Dan Brown. Primeiro, o evangelho de Maria Madalena diz que Jesus tinha um discípulo amado. Esse discípulo amado, que está lá no Evangelho de João, era Maria Madalena. E que o discípulo amado, que se reclinou no peito do Mestre na última ceia, foi Maria Madalena. Tudo que se refere ao discípulo amado no Evangelho de João, na verdade não era São João coisa nenhuma, era Maria Madalena. E neste Evangelho de Maria Madalena, lá pelas tantas, Jesus dá um beijo na boca de Maria Madalena. Essa é a história. Além disso, o Evangelho de Maria Madalena traz vários ensinamentos de Jesus, com um certo sabor gnóstico, etc. Mas para por aí a conversa do Evangelho de Maria Madalena. Agora, em cima disso, o senhor Dan Brown montou o seu livro, que diz ele que é um livro de ficção. Ele diz que é um livro de ficção para se defender. Mas todo mundo que leu o livro e que não tem fé sólida, termina de ler o livro e diz, é verdade, é isso mesmo. A Igreja Católica está nos enganando. Qual é a história do filme e do livro? Que Jesus teve filhos com Maria Madalena. E estes filhos de Jesus continuam por aí, a descendência deles, né? Então haveria gente descendente direto de Jesus nesse mundo. Além disso, ele coloca no meio toda a história de que existe uma ordem religiosa dentro da igreja que sempre guardou este segredo e que aí no meio toda a questão dos ossos e dos ossos de Santa Maria Madalena, o Santo Graal, uma confusão. Eu não vou entrar nos detalhes. Quiserem os detalhes, comprem o livro e leiam, né? Ou se estiverem com preguiça, vão ao cinema e assistam um filme. A única tristeza que dá de assistir esse filme é de dar dinheiro para um salafrário. Essa é a tristeza que dá de assistir o filme. Eu não vou assisti-lo, pelo menos não nos cinemas, para não dar dinheiro à toa, né? Depois, quando sair o DVD, etc e tal, pode ser que eu assista. Mas ainda não decidi essa história do cinema. Eu estou simplesmente repugnando a ideia de dar dinheiro para esse sem vergonha. Mas tudo bem. O problema não é esse. O problema é que o livro, ele é tão absurdo, tão cheio de coisas mirabolantes. Então eles dizem, a ordem que guardava eram os templários durante a Idade Média, e agora os sucessores dos templários nos dias atuais é a Opus Dei, né? E inventam coisas com relação ao Opus Dei que não tem nada a ver com a Opus Dei, tal qual ela é. Por exemplo, chegam ao absurdo de dizer que a Opus Dei, eles usam hábito. A Opus Dei não usa hábito. Se o típico do Opus Dei é a santificação no mundo, né? Eu conheço membros do Opus Dei, só para contar uma historinha, lá em Roma, nós cantávamos
uma missa em gregoriano, todos os domingos, na igreja de Santo Apolinare, que quem cuida é o Opus Dei. E um rapaz do Opus Dei estava na sacristia, quando nós estávamos lá ensaiando, e ele sabia ler os cantos gregorianos, cantou conosco, e aí ficou empolgado. Posso cantar com vocês? Pode. Quando chegou na hora da missa, demos uma túnica para ele. Põe a túnica, ele está de gravata e paletó. O guri amarelou e deu no pé. Eles não colocam túnica, mas nem que você pague $1 milhão para ele. Por quê? Porque é o carisma do Opus Dei ser secular, do mundo. Então eles não se vestem de padre de jeito nenhum. No livro do Dan Brown, não somente, eles têm hábito, eles vestem hábito, imagina. Quer dizer, são inverdades e coisas com relação ao Opus Dei que não tem cabimento. Bom, qual é o problema dessa história toda? O problema é que o filme quer convencer as pessoas através da má fama da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica sempre trapaceou todo mundo, a Igreja Católica está nos trapaceando, escondendo o fato de que Jesus era casado e teve filhos. O argumento do filme é mais ou menos o seguinte. E vocês imaginem um animal. Parece um pato. Tem bico de pato. Tem asa de pato. Tem rabo de pato. Anda como um pato. Faz quá-quá. Mas, justamente por isso tudo, deve ser um dromedário disfarçado de pato amando da Igreja Católica. O argumento do filme é louco desse tamanho. Essa é a loucura do argumento. Entendem? Ou seja, não existe nenhuma prova histórica de que Jesus tenha se casado com Maria Madalena. Nem os evangelhos apócrifos falam que Jesus tenha se casado com Maria Madalena, porque o evangelho de Maria Madalena, que é falso, mas até na falsidade do evangelho de Maria Madalena, Jesus não está casado com ela, não teve filho com ela. Ela é a discípula amada. Só isso. Mas até os evangelhos apócrifos não falam nada disso. Se existe algum indício de que talvez Jesus tenha tido alguma coisa com Maria Madalena, está no Evangelho de Maria Madalena, que foi escrito quando? No 3º século. Ou seja, já fazia 2 séculos que os apóstolos tinham morrido. Ou seja, o Evangelho de Maria Madalena é 2 séculos mais velho, mais novo, mais recente do que os evangelhos verdadeiros. Mas qual é a argumentação que eles fazem? Eles fazem a argumentação assim, vejam só, Jesus teve mulher, teve filhos, a Igreja Católica mandou queimar os livros que provavam isso, e a prova de que isso é verdade é que não se encontra nenhum livro que prove isso. A prova cabal de que a Igreja Católica mandou queimar todos os livros que provam isso é que não se encontra nenhum livro. Olha que beleza, entendeu? Então, parece um pato, tem todo aspecto de pato, mas deve ser um dromedário disfarçado de pato, amando da Igreja Católica, entendeu? Porque a Igreja Católica é má. Ou seja, o argumento é absurdo. O argumento é absolutamente absurdo. Mas eu gostaria de alargar a visão de vocês para que vocês não enxergassem só o Código da Vinci, do Dan Brown. Então, só para entenderem por que Código da Vinci, né? O Leonardo da Vinci sabia de toda essa história. E é por isso que o Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro da Última Ceia, aquele quadro famoso da Última Ceia de Leonardo da Vinci, que vocês têm pendurado no refeitório de vocês, na sala de jantar de vocês, muito bem. Olhem para São João naquele quadro. Vocês vão ver que tem todo aspecto de uma mulher. Dan Brown diz, está vendo? É Maria Madalena. É Maria Madalena. Então, vejam, é importante a gente enxergar que atrás disso tudo tem um movimento mundial para acabar com a fé em Jesus Cristo. E o negócio aqui não é só o Evangelho de Maria Madalena, do Código da Vinci. É que de vez em quando eles aparecem com um evangelho diferente. Por exemplo, agora na Semana Santa apareceu o Evangelho de Judas. Qual é a história do Evangelho de Judas? É que Jesus traiu Judas. É o contrário, né? Não foi Judas que traiu Jesus, mas foi Jesus quem traiu Judas. Ou seja, Jesus disse, Judas, vai lá, você vai me entregar,
Você vai me ajudar a eu me livrar do meu corpo. Você vai ser o meu grande amigo. Você que vai me ajudar. Porque você me entregando aos carrascos, eles vão me matar e vão me livrar do meu corpo. E eu vou ficar livre do meu corpo. Olha que beleza. Obrigado, Judas. Você vai ser mal falado. Paciência. Mas você fez uma grande coisa. Ou seja, em palavras pobres, o Salvador é Judas. O traído é Judas. Jesus só se aproveitou da situação. Agora vejam só. Tem esse evangelho e tem tantos outros evangelhos. Eu poderia pegar aqui outros evangelhos, mas a pergunta nossa e a pergunta radical que a gente deve fazer e que a gente tem que compreender é justamente a seguinte: qual é o Jesus verdadeiro? E é esta a dúvida que esse movimento quer colocar na sua cabeça. Eles querem que você se pergunte qual desses Jesuses é o Jesus verdadeiro. Para usar um parâmetro, vamos pegar esse âmbito sexual de Jesus. No Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Jesus não tem sexo, muito pelo contrário, ele odeia o corpo dele. Ele quer se livrar do corpo dele. Judas, vai lá, me entrega, porque eu estou prisioneiro no meu corpo, né? E eu preciso me livrar do meu corpo. E então Judas vai lá, entrega Jesus e ele se livra do corpo. Vejam, no Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Já no Evangelho de Maria Madalena, quem é Jesus? Jesus é um heterossexual, casado, feliz, contente com filhos. Qual desses dois é o Jesus verdadeiro? O que odeia o corpo e morreu e ponto? Ou o Jesus que casou com Maria Madalena e deixou filhos? Porque, aliás, importante, Jesus não morreu na cruz. Ah, tem essa também. Jesus não morreu na cruz, não é? Tiraram ele da cruz meio morto, meio vivo. E aí depois inventaram essa história de que ele ressuscitou. Aí depois ele se recuperou, ficou com Maria Madalena e foram felizes para sempre. Né? E Jesus morreu de velho. Qual desses dois Jesus? Um Jesus assexuado ou um Jesus heterossexual, pai de família? Ou então, vamos pegar um terceiro Jesus, um Jesus pedófilo. Jesus homossexual pedófilo. Tem também, né? No Evangelho Apócrifo de Marcos. O Evangelho Apócrifo de Marcos, um evangelho que foi descoberto, né, no Egito, também ele tardio, ou seja, terceiro, quarto século. Era um evangelho escrito por uma seita chamados carpocracianos. Bom, o fato é o seguinte: Jesus, se vocês forem ver lá no Evangelho de Marcos, tem uma história de que tinha um rapaz no Horto das Oliveiras, olhando Jesus ser preso, e ele estava nu, envolvido num lençol. Não tem no Evangelho de Marcos, lá no jardim? Então, Jesus estava sendo preso e o rapaz, pelado, envolvido num lençol. Quem era esse rapaz? Bom, esse rapaz, pegaram esse gancho dessa história do menino pelado, que o guarda foi lá, pegou ele pelo lençol e ele saiu correndo pelado. Pegaram isso daí e fizeram a história. Jesus encontrou esse rapaz era muito amado por Jesus, era o discípulo amado, que aqui não é mais Maria Madalena, é esse menino. E esse discípulo amado, um dia foi até o quarto de Jesus, nu, só envolvido num lençol. E aí, chegou lá, ele se deitou com Jesus, e Jesus passou a noite explicando para ele os mistérios do reino de Deus. Pode rir porque é risível mesmo. Pode rir porque é ridículo. Tá bom? Então, qual desses três Jesuses? O Jesus assexuado do Evangelho de Judas? O Jesus heterossexual, pai de família do Evangelho de Maria Madalena? Ou o Jesus pedófilo do Evangelho Apócrifo de Marcos? Qual dos três? Vejam, qual é a argumentação desse pessoal? É mostrar para você que existem vários escritos antigos com vários Jesuses diferentes e dizer para vocês, estão vendo? A Igreja Católica, ela pegou um Jesus oficial, queimou todos os outros livros e proibiu que você tivesse acesso a esses outros Jesus. Mas qual deles é o Jesus verdadeiro? Eles dizem todos e nenhum. Porque não é possível ter acesso a Jesus. A gente lê todos esses evangelhos para pegar a verdade que interessa na hora que interessa do Jesus que interessa. Aqui é que está a coisa. E vejam, de fato, é verdade que a Igreja Católica perseguia esses livros. E pergunto, e você católico hoje, promoveria esses livros? Não.
os bispos tiveram juízo e condenaram esses livros. Claro que as pessoas, os heréticos, os hereges, seguidores dessas heresias, esconderam os livros. Vários desses livros foram escondidos num quartinho em Alexandria, e aí eles foram e construíram uma parede na porta, e esse quartinho ficou durante séculos sem que ninguém soubesse que esse quarto existia. Aconteceu que durante o século XX, em Nag Hammadi, no Egito, estavam fazendo uma reforma na casa, furam a parede, e encontra lá um bando de manuscritos com esses evangelhos gnósticos. Evangelhos estes que nós já sabíamos que eles existiam. Atenção, hein? Nós já sabíamos que eles existiam. O evangelho de Judas foi descoberto. Não, calma. Nós já sabíamos que eles existiam através dos escritos dos santos. Santo Irineu de Lyon comenta vários desses evangelhos, mostrando os erros deles e dizendo o que é que eles dizem. Eles não guardaram o livro, porque não precisava, mas a igreja já sabia há muitíssimos séculos que esses evangelhos existiam e que existia essas conversas a respeito de Jesus, essas histórias a respeito de Jesus. Só que a igreja nunca aceitou isso e não vai aceitar, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Porque todos esses evangelhos foram escritos muito tempo depois de Jesus e a igreja nunca aceitou isso como sendo a verdade. Então a igreja de fato quis eliminar esses livros, mas não era novidade que eles existiam. Então nós já sabíamos que existia um evangelho de Judas e que esse evangelho de Judas falava que Judas, na verdade, tinha prestado um serviço para Jesus. Exatamente tudo aquilo que foi publicado agora pela National Geographic, como se fosse a coisa mais nova do mundo. Bastava fazer um curso de patrística, ler os livros de Santo Irineu, que você saberia. Mas eles querem escandalizar. Entenderam? O intuito deles é escandalizar. É aparecer para vocês como se eles fossem os maiores benfeitores da face da terra. Eles estão contando para vocês a verdade que a malvada Igreja Católica sempre escondeu de vocês. Agora, o problema aqui não é somente esse. O problema é mais sério e é mais grave. O problema é o seguinte: eu não sei como é que depois desta história toda, os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes vão continuar de pé. Não sei. Vou dizer por quê. Porque eles, a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem. Atenção, esta frase que eu vou dizer agora, ela é bobagem. Bíblia, sim. Igreja, não. Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eu não acredito nesses bispos, nesse papa. Isso é tudo a besta fera. Isso é tudo gente terrível que está aí querendo acabar com o cristianismo. Eles falam mal da Igreja Católica a vida inteira. Pois bem, eles dizem Bíblia sim, igreja não. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Nós cremos na igreja. Pelo menos é isso que eu acho que vocês creem, né? Não sei. Todo domingo a gente se levanta na missa e diz, creio na igreja. Não é isso? Creio na igreja. A igreja ela não é só sujeito de fé. A igreja não é somente a igreja que crê. Mas a igreja é também objeto de fé. A igreja também é a igreja que deve ser crida. Deve ser acreditada. Eu tenho que crer na igreja. Porque se eu não crer na igreja, meu irmãozinho, eu também não serei capaz de crer em Jesus. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com a sua fé em Jesus, que passa justamente pelo caminho da argumentação protestante. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão. Vamos ficar no Novo Testamento que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja.